Meus enteados estão me processando porque vendi a casa onde eles moravam de graça sem contribuir em nada. Agora eles querem que eu esqueça tudo porque minha contração judicial está saindo cara para eles. Minha história começa há mais de 10 anos quando me casei com minha falecida esposa. Durante esse tempo formamos uma família complexa, uma mistura dos filhos que eu já tinha do meu casamento anterior e os 3 filhos que ela trouxe para o relacionamento. Meus filhos, uma filha e um filho, eram adolescentes na época, e embora vivessem comigo, passavam parte do tempo com a mãe deles. Meus enteados, 3 rapazes, sempre viveram conosco. Todos se davam bem, ou pelo menos não havia grandes tensões que ameaçassem nossa convivência. Tudo ia bem, ou assim pensei por muito tempo. Há 1 ano minha esposa faleceu. Foi algo inesperado, uma doença rápida que nos abalou a todos. A partir de sua morte a dinâmica em casa começou a mudar de maneiras que eu não previa, à medida que tentávamos nos adaptar à vida sem ela. Coisas que antes eram fáceis como manter a casa ou compartilhar responsabilidades se tornaram difíceis. Com o tempo o que era um problema menor se transformou em uma situação que eu não podia mais ignorar. Preciso esclarecer que a casa em que vivíamos não era nossa, era minha, parte do que obtive no divórcio da minha primeira esposa. Minha segunda esposa e seus filhos se mudaram para lá quando nos casamos. Não me entenda mal. Eu adorava aquela casa e construímos muitas lembranças felizes lá, mas tecnicamente e legalmente sempre foi minha propriedade. Meus 3 enteados são adultos agora, 2 deles já terminaram os estudos e têm empregos. Não ganham mal, mas estão morando na minha casa porque estão tentando economizar para comprar um lugar próprio. O terceiro ainda está estudando, não trabalha e a única razão pela qual tem dinheiro para seus gastos é porque sua mãe deixou uma conta específica para seus estudos. Até este ponto tudo pode parecer razoável, mas o problema real é que apesar de morarem sob o meu teto nenhum dos 3 contribuiu com um único centavo para a casa desde que a mãe deles faleceu. O mais novo, que ainda estuda, não tem emprego, então não contribui com nada, mas também não limpa, não cozinha e nem sequer leva o lixo para fora. Sua única preocupação parece ser a universidade. E embora eu entenda que os estudos são importantes, viver em uma casa implica responsabilidades, mesmo que você não tenha renda. Os outros 2 que já estão trabalhando também não assumiram suas responsabilidades na casa. Sim, eles pagam seus carros, seus telefones celulares, seus gastos pessoais, mas nada mais. Não ajudam com as contas de eletricidade, gás, água, nem mesmo com as compras de supermercado, simplesmente estão lá ocupando espaço e vivendo de graça. E quando se trata de tarefas domésticas seu nível de participação é o mesmo do mais novo, nulo. Não limpam, não cozinham, não fazem absolutamente nada. Chegou um ponto em que tive que contratar alguém para me ajudar com a limpeza porque manter uma casa daquele tamanho sozinho era impossível. No início continuei comprando comida para todos como sempre fiz, mas depois de perceber que a comida desaparecia da geladeira sem que eles contribuíssem com um único centavo parei de fazer isso. Agora só compro o que preciso para mim. Claro, eles continuam comendo o que encontram na casa como se fosse um direito adquirido. Quando minha esposa faleceu chegamos a um acordo. Eles poderiam continuar morando na casa desde que contribuíssem com as contas e ajudassem nas tarefas domésticas. Não pedi muito, apenas que colaborassem em algo. Coloquei isso por escrito e todos assinamos porque queria que fosse claro. Eles concordaram naquele momento, ou pelo menos disseram que sim, mas desde então não cumpriram nenhuma dessas promessas. Há 2 meses, tomei uma decisão que sabia que geraria conflito, mas que sentia ser a única saída. Decidi vender a casa. A casa valorizou muito nos últimos anos porque está em um bairro muito procurado perto de uma boa escola. Era uma decisão lógica vender a casa enquanto está no seu auge de valor e usar esse dinheiro para algo mais prático. Estou em uma fase da minha vida em que uma casa tão grande não faz sentido. Não preciso de tanto espaço e a manutenção é um trabalho de tempo integral. Pensei que um apartamento no centro da cidade, mais perto do meu trabalho e das coisas que realmente me importam seria mais adequado para mim. Além disso, tenho meus filhos que moram nessa área, que gosto de visitar com frequência e que me apoiaram nessa decisão. O processo de venda foi bastante rápido, não demorei a encontrar compradores interessados e na semana passada assinei o contrato de venda. O novo proprietário tomará posse da casa em 2 meses, o que me dá tempo suficiente para encontrar meu novo lar, enquanto isso tenho a opção de ficar com um dos meus filhos até que tudo se resolva. Foi uma decisão estratégica porque precisava do dinheiro da venda para comprar algo menor, e embora não seja muito tempo, é suficiente para mim. O que me surpreende em tudo isso é a reação dos meus enteados. Eles sabiam que eu ia vender a casa, estiveram presentes durante as visitas dos agentes e possíveis compradores. Inclusive, avisei que deveriam começar a procurar um lugar para morar porque no dia em que a venda se concretizasse o relógio começaria a correr, mas por alguma razão nunca me levaram a sério. Talvez pensaram que eu não seria capaz de vendê-la porque é uma casa grande e cara. Ou talvez acreditaram que eu estava mentindo para assustá-los e forçá-los a agir. Mas a realidade é que a casa foi vendida e agora eles perceberam que não tem muito tempo para resolver sua situação, e como podem imaginar, estão completamente furiosos. Meus enteados me disseram que a casa também pertencia à mãe deles e que como viveram nela por tanto tempo eu não tenho o direito de vendê-la sem considerar suas necessidades. Não disseram diretamente, mas a implicação é clara. Me veem como um vilão nessa situação. Segundo eles, o justo seria que eu lhes desse parte do dinheiro da venda porque em suas mentes essa casa também lhes pertence de alguma forma. Minha resposta foi simples. Não
Não vou dar-lhes um centavo. A casa sempre foi minha. Sim, eles viveram nela por muitos anos. E se permiti que isso acontecesse foi porque amava a mãe deles e queria que tivessem um lar. Mas essa era uma cortesia que lhes ofereci por respeito a ela, não porque tivesse qualquer obrigação legal ou moral de fazê-lo. A realidade é que eles tiveram mais de um ano para reorganizar suas vidas após a morte da mãe deles, e em vez de assumir a responsabilidade por suas ações, ou pela falta delas, escolheram não fazer nada. Agora estão exigindo que pelo menos os ajude a encontrar outro lugar para morar com o dinheiro que obtive da venda. Dizem que é o justo, que deveriam ter uma parte do lucro porque afinal de contas, foi o lar deles por muito tempo. Mas do meu ponto de vista, eles tiveram todas as oportunidades do mundo para contribuir, para economizar e para planejar seu futuro. Não o fizeram e agora querem que eu resolva os problemas que eles mesmos criaram. A verdade é que não acho que estou sendo irracional. Não sou o vilão por querer seguir em frente com a minha vida, por querer algo que seja mais administrável e mais de acordo com minhas necessidades atuais. A casa, por mais que fosse um símbolo de nossa vida juntos, sempre foi minha e eles não fizeram nada para ganhar o direito de ficar nela. Gostaria de saber o que vocês pensam, já que são pessoas imparciais em tudo isso. Sou o vilão por vender minha casa e deixar meus enteados sem um lugar para morar? Que publiquei minha história, tenho recebido muitos comentários e mensagens. Aprecio muito todas as respostas, mesmo aquelas que não concordaram com meu ponto de vista. Algumas pessoas mencionaram que eu deveria ter processado meus enteados por não cumprirem sua parte do acordo. Entendo completamente esse argumento. Legalmente sim, assinamos um acordo claro quando minha esposa faleceu. Nesse acordo ficou estabelecido que eles poderiam continuar morando na casa desde que contribuíssem com as contas e ajudassem nas tarefas domésticas. Nenhum dos três cumpriu essas condições e claramente eu poderia ter tomado medidas legais contra eles. Para ser completamente honesto, considerei processá-los, não por um sentimento de vingança, mas porque tinha todo o direito de fazê-lo. Eles me custaram muito dinheiro, tempo e energia durante o último ano, e recuperar isso através de um processo judicial poderia ter sido uma opção viável. No entanto, no final decidi não fazer isso, e quero esclarecer o porquê. Sim, eu poderia ir ao tribunal e talvez recuperar uma parte do que me devem. Com advogados envolvidos apresentando o contrato que assinamos e o histórico de tudo que paguei na casa, eu poderia obter algum dinheiro, mas ao mesmo tempo, seria um processo longo, tedioso e emocionalmente desgastante. Ir ao tribunal, apresentar uma ação judicial, comparecer a audiências, não é algo que eu queira enfrentar neste momento da minha vida. Depois de tudo que passei com a morte da minha esposa, o que mais preciso agora é paz e tranquilidade. Não quero ficar preso em batalhas legais por meses, talvez até mais de um ano, só para ganhar alguns milhares de dólares. No final, o preço emocional dessa luta seria muito maior do que o benefício financeiro que eu poderia obter. Sei que algumas pessoas podem discordar de mim, muitos pensarão que estou deixando meus enteados se safarem ao não exigir que paguem o que devem, e eu entendo isso, mas neste ponto da minha vida prefiro me concentrar em seguir em frente e não ficar preso em disputas do passado. Em vez de gastar meu tempo e energia em brigas legais, prefiro me concentrar no próximo capítulo da minha vida. Além disso, há um fator-chave que me ajudou a tomar essa decisão. O preço que obtive pela venda da minha casa foi muito bom, muito melhor do que eu esperava. Isso de alguma forma compensa com folga o que eu poderia ter recuperado através de um processo judicial. Dito isso, queria compartilhar também algumas novidades mais positivas. Nos últimos dias tenho visto vários apartamentos no centro da cidade. Encontrei alguns que me interessaram bastante, na verdade estou pronto para fazer uma oferta em um deles. Trata-se de um lugar que fica a poucos minutos do meu escritório em um bairro bastante conveniente. Tem tudo o que preciso. É menor do que a casa em que eu morava, mas mais fácil de manter, o que é perfeito para mim neste momento. Além disso, está muito mais perto dos meus filhos, o que também é uma grande vantagem. Com sorte poderei fechar o negócio em breve e me mudar sem ter que incomodar um dos meus filhos por mais tempo do que o necessário. A verdade é que embora eles tenham se oferecido para que eu ficasse em suas casas temporariamente, prefiro não depender de ninguém. Então, estou muito animado com este novo começo. Agora quero contar sobre uma conversa que tive com um dos meus enteados há alguns dias. Foi uma conversa que sinceramente esperava que acontecesse tarde ou cedo, mas isso não a tornou mais fácil de lidar. Trata-se do enteado que trabalha e ganha um salário decente, mas que nunca contribuiu com as contas nem com a manutenção da casa. Ele se aproximou de mim e em vez de perguntar o que eu planejava fazer com a venda da casa ou como planejava me reorganizar, exigiu diretamente uma parte do dinheiro que obtive pela venda. A conversa começou tensa. No início ele tentou ser cortês, mas estava claro que estava muito irritado. Me disse que tinha ouvido que a casa havia sido vendida por um bom valor, o que é verdade. E depois, sem rodeios, disse que acreditava ser justo que recebesse uma parte desse dinheiro já que havia vivido naquela casa por tanto tempo. Ele afirmou que a casa também lhe pertencia emocionalmente e que, embora não tivesse contribuído financeiramente, sentia-se com direito a receber algo por todos os anos que havia passado lá. Minha primeira reação foi de surpresa, embora talvez não devesse ter sido. Afinal, eu sabia que havia ressentimento no ar desde que lhes disse que venderia a casa. Mas o fato de ele se apresentar exigindo dinheiro sem nenhum tipo de remorso por não ter cumprido sua parte do acordo me deixou perplexo. Não entendi em que mundo alguém poderia pensar que tem direito a uma porcentagem da venda de uma casa na qual não investiu um único centavo. Tentei explicar com calma que a casa sempre havia sido minha, que foi parte do que obtive após meu
divórcio e que sua mãe e ele haviam vivido lá porque eu permiti, não porque eles tivessem algum tipo de direito legal sobre a propriedade. Lembrei-lhe também que ele havia assinado um acordo no qual se comprometia a pagar uma parte das contas e ajudar nas tarefas domésticas, algo que nunca cumpriu. Disse-lhe que embora o tivesse feito por amor à sua mãe, o acordo era claro e ele não o havia respeitado. Sua resposta me surpreendeu ainda mais. Ele disse que ao não ter cobrado esse dinheiro antes eu havia dado implicitamente meu consentimento para que eles continuassem morando lá sem contribuir. Que de alguma forma meu silêncio sobre o assunto fazia pensar que estava tudo bem não pagar nada. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Lembrei-o de que embora não o tenha levado ao tribunal nem os pressionado legalmente, isso não significava que eu tivesse renunciado aos meus direitos ou que lhes tivesse dado algum tipo de direito sobre a propriedade. Mesmo durante todo o tempo em que eles viveram de graça em minha casa exigi em várias oportunidades que contribuíssem com as despesas. Por essa mesma razão, porque já estava cansado de ter que lidar com isso, decidi vender a casa. A conversa terminou de maneira desconfortável. Ele continuava insistindo que deveria receber algum dinheiro e eu continuei dizendo que isso não iria acontecer. Finalmente, depois de muita insistência, ele foi embora irritado. Não conversamos muito depois disso, e para ser honesto, não espero que o façamos em breve. Acho que o mais difícil dessa situação não é a venda da casa nem a logística de me mudar para um novo lugar, mas sim esse tempo que resta até que eu finalmente venda a casa. Embora não sejam meus filhos biológicos, passamos muitos anos juntos e é triste ver como nossa relação se deteriorou desde o falecimento da mãe deles. Me dói saber que em vez de honrar a memória de sua mãe e trabalharmos juntos para seguir em frente tudo se reduziu a uma briga por dinheiro. Não era o que ela teria querido e tampouco é o que eu teria imaginado. No final das contas, sei que tomei a melhor decisão para mim. Vendi a casa, estou seguindo em frente com a minha vida e estou pronto para um novo começo em um lugar que se adapta mais às minhas necessidades atuais. Embora a relação com meus enteados esteja tensa agora, espero que com o tempo possamos encontrar uma maneira de curar essas feridas, embora eu não tenha grandes esperanças neste momento. Agradeço a todos que acompanharam minha história e compartilharam seus pensamentos. Agradeço sinceramente o apoio e as diferentes perspectivas que me ofereceram. Atualização 2. Um mês se passou desde minha última atualização e as coisas seguiram um caminho que francamente, eu esperava, mas não tão cedo. Um mês se passou desde minha última atualização e as coisas seguiram um caminho que francamente, eu esperava, mas não tão cedo. Meus enteados decidiram me processar. Segundo eles, acreditam que deveriam receber uma parte do dinheiro que obtive pela venda da casa, apesar de, como já mencionei antes, a casa nunca ter sido da mãe deles legalmente, eles não têm nenhum caso. A propriedade foi parte do que obtive em meu divórcio anterior, muito antes de me casar com a mãe deles e eles sabem disso. Mas mesmo assim decidiram seguir em frente com a ação judicial. Minha reação inicial foi de frustração, mas ao mesmo tempo me sinto tranquilo porque sei que eles não têm absolutamente nenhum argumento legal válido. Se querem gastar seu dinheiro em advogados, são bem-vindos a fazê-lo. Será um gasto inútil para eles porque na melhor das hipóteses não obterão nada, e na pior terminarão perdendo ainda mais dinheiro. Sinto que essa ação judicial é uma última tentativa desesperada para me pressionar ou me fazer sentir culpado de alguma maneira, mas não vai funcionar. De qualquer forma, os convoquei para conversar amanhã à noite. Quero ser claro e direto com eles. Se seguirem em frente com essa ação vou contra-atacar com uma ação judicial própria por todo o dinheiro que me devem considerando o acordo que assinamos após a morte de sua mãe e que nunca cumpriram. Sei que meu caso é sólido, enquanto deles é uma perda de tempo. Então se decidirem ir até o fim, pelo menos me certificarei de que paguei muito caro por sua obstinação. Não é algo que eu queira fazer, mas eles me empurraram para essa situação. Por outro lado, quanto a mim, tenho boas notícias. A oferta que fiz por um dos apartamentos foi aceita embora eu estivesse pronto para me mudar imediatamente. Os proprietários me pediram um pouco mais de tempo antes de me entregarem as chaves. Não é o ideal, mas posso entender. No entanto, parece que vou ter que ficar com um dos meus filhos por algumas semanas antes de poder entrar no meu novo lugar, o que não me anima muito, mas será temporário e eles me garantiram que não é um problema. Quanto aos meus enteados, só espero que com essa conversa que tenho pendente possamos finalmente resolver esse assunto de maneira mais racional, embora eu não tenha certeza se eles estão dispostos a me ouvir. Atualização 3. Após minha última atualização finalmente tive a conversa com 2 dos meus 3 enteados, e como era de se esperar, um deles não se deu ao trabalho de aparecer dizendo que tinha coisas mais importantes para fazer, como se a possibilidade de perder um lugar para morar não fosse importante o suficiente. A ausência desse enteado não me surpreendeu já que ele sempre foi o menos interessado em qualquer tipo de responsabilidade desde o início. A conversa com os outros 2 foi tensa desde o começo. Quando chegaram não houve muito preâmbulo, apenas algumas frases constrangedoras. Eles sabiam por que eu os havia chamado e eu também estava pronto para ir direto ao ponto. Um deles, o que trabalha e tem um salário decente, começou a conversa com uma atitude defensiva. Ele me olhou diretamente e disse: Olha, não entendo por que temos que passar por tudo isso. Você sabe que sempre consideramos essa casa como o lar de nossa família, o lar que compartilhamos com a mamãe. Sentimos que temos direito a uma parte do que você ganhou com a venda. Respirei fundo pois esperava exatamente essa resposta. Tentei manter a calma porque sabia que explodir não levaria a nada. Essa casa nunca foi da mãe de vocês. Lembrei-lhes com um tom firme, mas sem levantar a voz. Esta casa me pertencia desde muito antes de sua mãe e eu nos casarmos. Não tive nenhum problema em deixá-los morar aqui porque os considerava família, mas a verdadeira família não prioriza o dinheiro. O outro enteado,
O que ainda está estudando e não trabalha? Interveio com um tom mais suave, mas igualmente irritante. Entendo isso, mas crescemos aqui, foi nosso lar por muitos anos. Não estamos dizendo que a casa fosse nossa, mas emocionalmente ela tem um valor que você não pode ignorar. Suspirei sabendo que embora emocionalmente a casa tivesse valor para eles, isso não mudava os fatos. Não era uma discussão sobre sentimentos. Isso havia se tornado algo puramente legal e financeiro. Dois temas que eles estavam evitando ver com clareza. O que vocês estão dizendo é completamente compreensível, mas não tem relevância legal. Vocês viveram nessa casa porque eu permiti, por amor à mãe de vocês. Mas depois que ela faleceu assinamos um acordo no qual vocês aceitaram contribuir com as contas e as tarefas da casa. Nenhum de vocês cumpriu sua parte e agora não só me devem dinheiro, mas também tentam me processar por algo que legalmente não lhes pertence. O mais jovem parecia um pouco envergonhado, enquanto o outro se mantinha desafiador. Este último cruzou os braços e respondeu com dureza. O que acreditamos é que embora a casa fosse sua legalmente, nós vivemos lá por tanto tempo que, de alguma forma também deveríamos ter algo desse dinheiro. Não pude evitar esboçar um sorriso irônico. Era frustrante, mas ao mesmo tempo quase cômico que pensassem dessa maneira. O que vocês acreditam e o que é legalmente válido são duas coisas muito distintas. Se continuarem com a ação não só vão perder o caso, como também vou processá-los pelo dinheiro que me devem das contas, por não cumprirem o acordo que assinamos. Meu caso é sólido e tenho todas as provas necessárias para ganhar. Assim, se seguirem com suas tolices, vão acabar pagando muito mais do que acham que eu lhes devo. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia que finalmente começavam a se dar conta de que não estavam em uma posição de poder, mas sim o contrário. Pensem bem. Acrescentei. Vocês têm menos de um mês para encontrar outro lugar para morar. Quando o novo proprietário tomar posse da casa vocês terão que ir embora. Se não o fizerem serão despejados. E acreditem, não será algo agradável. O mais jovem olhou para o outro como se buscasse uma resposta. Finalmente foi o que estava trabalhando quem falou. Vamos pensar nisso. O corrigi rapidamente. Não é uma oferta, não há nada que pensar. É isso que vai acontecer. Se seguirem em frente com a ação estou apenas lembrando-lhes as consequências, nada mais. Eles não estavam contentes. Sabia que não estavam acostumados a lidar com as consequências de suas ações e agora estavam diante de uma situação que não podiam manipular a seu favor. A conversa acabou ali. Eles se levantaram e foram embora sem dizer muito mais. Depois que saíram fiquei pensando no que viria. Não tinha nenhuma dúvida de que minha posição era correta, tanto do ponto de vista legal quanto moral. Ao longo de todo esse processo tentei ser justo com eles, dar-lhes tempo para se reorganizarem, mesmo quando não tinham nenhum direito de ficar na casa sem contribuir, mas agora com menos de um mês antes de o novo proprietário tomar posse eles estão ficando sem opções. O mais frustrante de tudo isso é que não parece que eles estejam dispostos a aceitar a realidade, continuam vendo a situação como uma questão de direitos emocionais em vez de algo prático, e embora eu entenda que a perda de sua mãe foi difícil para eles, não posso deixar que isso obscureça a verdade sobre o que está acontecendo. Não sei que decisão tomarão depois de nossa conversa, mas se decidirem seguir em frente com o processo estou pronto para enfrentar o que vier. Embora não seja o que eu mais goste, não tenho medo de defender meus direitos, especialmente quando sei que fui razoável e justo em tudo isso. Tomara que se deem conta do que estão fazendo antes que seja tarde demais para eles. Atualização 4. Volto com notícias muito boas desta vez. Depois da tensa conversa que tive com meus enteados parece que finalmente tomaram uma decisão sensata. Decidiram retirar a ação. Eles sabiam, como lhes expliquei em várias ocasiões, que não tinham nenhum caso. A realidade é que se tivessem continuado com essa demanda absurda não só teriam perdido, como também teriam se endividado ainda mais com os custos legais e os honorários de seus advogados. Creio que depois de refletir um pouco sobre as consequências perceberam que a única coisa que conseguiriam seria perder tempo e dinheiro. Por isso optaram pelo caminho mais inteligente. Essa decisão foi um grande alívio para mim. Não queria ter que lidar com um processo legal longo e tedioso, especialmente quando todo o assunto estava destinado a terminar a meu favor desde o princípio. Não sou uma pessoa que goste de confrontos legais ou conflitos desnecessários, e a ideia de ter que gastar tempo e energia em um julgamento por algo tão claro como isso me resultava cansativa. Eu sei disso porque tenho experiência nisso. Felizmente evitarei esse fardo e poderei continuar em frente com meus planos de mudança. O ambiente entre nós ainda é um pouco desconfortável já que embora tenham desistido da ação, as coisas entre nós não voltaram a ser como antes. Com a ação fora do caminho já posso começar a organizar a mudança sem essa nuvem escura sobre minha cabeça. Os dias daquela casa estão contados, e embora ainda haja algum trabalho a fazer para empacotar e deixar tudo em ordem, a ideia de seguir em frente me deixa bastante animado. Este processo tem sido desgastante em muitos níveis, mas agora que estou vendo o fim sinto um alívio imenso. Agora só resta o mais simples: empacotar, organizar e fechar este capítulo da minha vida. Atualização 5. Depois de 3 meses volto com uma atualização muito mais tranquila. Já estou completamente instalado em meu novo apartamento e felizmente deixei para trás meus enteados e todos os problemas relacionados à venda da casa. Passei um tempo morando com minha filha enquanto se finalizavam os trâmites para o apartamento, mas há um mês finalmente me mudei e desde então tenho organizado minhas coisas, transformando o lugar em meu novo lar. Estou muito mais contente do que poderia imaginar com este novo lar. Não sinto falta da minha antiga casa e acredito que foi a melhor decisão. Não vou negar que tinha minhas dúvidas sobre me mudar da casa onde vivi por muitos anos, mas tudo tem sido muito positivo. Quanto aos meus enteados, soube que finalmente encontraram um lugar para morar, decidiram alugar uma casa entre os 3, o que me parece um arranjo adequado. Eles não são mais minha responsabilidade, e sinceramente, o que fizerem a partir de agora não me importa. Tomaram seu caminho e eu o meu, e é assim que prefiro que as coisas fiquem.